galera, beleza pura? O vídeo de hoje eu não consegui gravar no nosso estúdio, mas apesar da mudança de cenário, talvez o áudio esteja um pouco diferente, não há motivo para a gente não compartilhar das escrituras, não é mesmo? Vamos lá? Os capítulos separados para a leitura de hoje foram os de Salmos, do capítulo 27 ao capítulo 32. E do 27 ao 31, Davi fala sobre o poder de Deus, sobre como Deus é grandioso, sobre como Deus o guarda nas batalhas, sobre como Deus é a sua rocha, é o seu refúgio, e ele pede ao Senhor que não o abandone, que não o deixe só com os seus inimigos, mas que o proteja dos seus inimigos. Basicamente é essa a ideia desses primeiros salmos. Mas eu queria focar no Salmo 32 para essa nossa reflexão de hoje. O Salmo 32 é um salmo de arrependimento. Ele une instrução e arrependimento. Davi escreve esse salmo depois de ter se arrependido do grave pecado que cometeu, adulterando com Batseba, mandando o seu marido para que morresse na guerra, e toda aquela história que nós conhecemos. Se você não conhece, você pode olhar o livro de 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 12, você vai encontrar a história, o arrependimento de Davi, e esse salmo é consequência desse arrependimento, é escrito após o arrependimento de Davi. E nós já vemos desde o princípio o destaque do rei Davi, dizendo o quanto ele se alegrava em ter se arrependido, em ter aquela situação resolvida junto de Deus. Olha o que ele começa escrevendo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi já ensina para as pessoas, olha, feliz mesmo é aquele que não tem culpa, que não deve a Deus, que não tem pecados guardados. Feliz é aquele que não tem que se esconder atrás da hipocrisia, usar uma máscara de bom moço e, na verdade, amargurar o pecado que está dentro do coração. Esse é realmente feliz. E ele continua dizendo que, enquanto ele guardou os seus pecados, o seu corpo pagou o preço. Olha o que ele escreve. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como o tempo de seca. Talvez você já tenha passado por algo assim. Esconder o pecado nos atinge, nos aflige, nos abate. Não é fácil esconder o erro, muito menos quando tentamos esconder, às vezes, do próprio Senhor. E Davi fez isso por algum tempo e ele diz, olha, enquanto eu tentei esconder, enquanto eu tentei abafar o meu pecado, até o meu corpo pagou o preço. O meu corpo definhou, eu senti nos ossos o peso da culpa, o peso do pecado. Talvez você esteja nessa situação, escondendo o pecado, carregando o peso do pecado, carregando o peso da culpa. Lembre-se do que Davi disse no começo, feliz mesmo é aquele que tem a sua situação resolvida com Deus, que não tem pecados para carregar, é aquele que não usa da hipocrisia para se esconder, mas que pede perdão e é perdoado por Deus. A verdadeira felicidade está ao seu alcance. Peça perdão, se arrependa. E é por isso que no versículo 5 Davi escreve, então eu confessei o meu pecado. Eu parei de esconder, eu parei de ocultá-lo, confessei os meus pecados ao Senhor. E o Senhor me perdoou. E confessar os pecados, pedir perdão, ser perdoado por Deus, foi a melhor coisa que eu fiz. É isso que Davi está escrevendo. Por isso, no verso 6, ele dá um conselho. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Em outras palavras, busque a Deus enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Peça perdão enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Porque no momento da dificuldade você encontrará refúgio no Senhor. Pare de segurar o seu pecado, pare de se segurar na sua culpa, cesse o sofrimento na sua vida. Entenda que o melhor é se arrepender, pedir perdão a Deus, estabelecer uma nova vida ao lado do Pai. Bom, gente, essa é a lição que eu deixo para hoje, o destaque que eu deixo para o dia de hoje. Se você tem carregado pecados, pare de carregar, se arrependa, volte para Deus. É o conselho do rei Davi para nós nessa noite. E é isso. Fique firme na leitura. Te vejo na próxima lição. E aí, já leu a Bíblia hoje?